Você já ouviu falar da história de Davi que vence Golias? Bora refletir? Bora lá então. Vamos entender então como foi o início de tudo isso antes de chegar no dia daquela batalha, onde Davi realmente vence Golias. Bora lá? Deus ordena a Samuel que vá a Belém para ungir um dos filhos de Jessé. Samuel inicialmente pensa que Eliabe seria o escolhido, mas Deus diz: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que interessante, né? Então, quando Samuel vai até lá para ver os filhos de Jessé, assim como Deus ordenou que ele fosse, diferente de Jonas na sua primeira vez, que tenta desviar da ordem, né, daquilo que Deus havia pedido a ele, Samuel vai. Mas Samuel também era um homem, né? E Samuel, sendo homem, ele começou a olhar para os filhos de Jessé e viu aquele fortão, bonitão, falou: deve ser esse. Então aí Deus diz: eu não olho para as pessoas da maneira como os homens olham. E aí nós temos que nos atentar, né? Quantos julgamentos nós fazemos diariamente, praticamente, julgando as pessoas com o nosso olhar humano. E Deus olha de forma diferente para as pessoas, para mim e para você também. O escolhido foi Davi, que nem ali estava apresentado pelo próprio pai para que pudesse ser abençoado ali, conforme Samuel estava lá para dar a unção para um dos filhos dele. E aí Davi aparece lá e era o mais novo e estava lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel unge Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi daquele dia em diante. Que maravilha, né? Olha aí, tá aí o segredo, né? Para a gente poder entender agora o que nós vemos, ver aquela pergunta inicial: como que Davi venceu Golias? A unção, né? O Espírito Santo habitando sobre a vida de Davi, e ali em diante foi o que aconteceu. E aí a gente observa, né? Vemos a seguir então o desafio de Golias, um guerreiro gigante dos filisteus, desafia o exército de Israel por 40 dias, causando medo. A confiança de Davi em Deus era tanto que ele rejeita a armadura de Saul, confiando em Deus e não em armas convencionais. Está aí outro segredo que nós podemos ter para nós: confiar em Deus, acreditar. Mais do que uma armadura para enfrentar um homem, né, um gigante filisteu que era Golias, ou de armas, enfim, de qualquer outros recursos, ele rejeita aquilo que Saul queria dar para ele e ele confia plenamente em Deus, né? Naquela comunhão com o Espírito Santo, naquela unção. Sabia que Deus estava por ele e com ele. Davi atinge a testa de Golias com uma pedra lançada por sua funda, derrubando-o. Davi usa a espada de Golias e mata-lo, e corta sua cabeça, resultando na fuga dos filisteus. Então os filisteus, quando vê o seu melhor guerreiro, aquele mais forte, sendo derrotado por Davi, ficam a mula e fogem com tudo. A vitória de Davi fortaleceu a fé dos israelitas e marcou sua ascensão como herói em Israel. Amém. Que maravilha, né? E aí eu pergunto a você: quais são os Golias que você tem enfrentado na sua vida? Tem sido fácil? Você tem feito como Davi, né? Foi um escolhido de Deus e você tem buscado essa unção de Deus na sua vida, né? A viver com o Espírito Santo, ouvir aquilo que ele te instrui, aquilo que deve ser feito. Para refletir, hein? É o segredo aí. Bora lá? Então que o Espírito Santo possa realmente fazer parte da sua vida, ungir a sua vida, transformando a sua vida diariamente, santificando, vivificando. Amém? Que o Senhor esteja contigo hoje e sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.